Conforme ontem, vamos receber primeiro as perguntas da imprensa brasileira e depois passamos para a imprensa japonesa. Ancelotti, aqui do seu lado direito. Boa noite. O quanto o resultado desse inesperado muda o próximo passo para novembro? Ou isso não muda a sua cronologia, não muda as suas ideias dessas datas para frente até a Copa do Mundo? Boa noite. Boa noite. Falamos ontem que esto é esta data é aproximada a um período de teste e vamos a seguir a fazer teste também na data FIFA de novembro. No muda nossa ideia de lo que tenemos que hacer. Obviamente é uma boa aula essa noite porque hay cosas que precisamos aprender no jogo de hoje, sobre todo na segunda parte, acho que temos que ter equilíbrio no pensamento que temos que fazer. O equipo jogou muito bem contra a Coreia, jogou bem a primeira parte, jogou muito mal a segunda parte, però é um processo melhor agora que na Copa do Mundo. Temos que ter equilíbrio. O equipo não era campeão do mundo depois a Coreia. O jogo de hoje temos que aprender dos erros feitos na segunda parte. Creo que o erro mais grande do equipo que não tinha uma boa reação depois do primeiro erro. 本日の敗北はですね、今後のそのスケジュール、予定をどう影響を与えるかということですね。11月、次のFIFA では11月なんですけれども、そこにどう影響してくるかという質問に対して、皆様、こんばんは。昨日も言ったようにですね、今テストの期間ですので、引き続きですね、11月に入ってもテストをしていこうと思います。それが考えで、それは変わることはありません。で、今晩の結果に関しては非常にですね、教訓として、良い教訓として受け止める必要があると思います。やはり今日はですね、非常に学ぶべきことがあったと。特に後半においてですね、非常に学ぶことがあった。チームはバランスに欠けたというふうに思っております。韓国戦はですね、90分いい試合をして、で今日も前半はですね、いい試合をしたんです。ですが後半は非常に悪い内容であったので、これに対してですね、どういうふうにしてこれを修正していくかということですね、我々もここで学ばなければなりません。こういったミスはですね、今やった方が、もちろんワールドカップ本番でですね、やるよりもずっといいと思っております。Oi, Carlos. Marcelo Marinho, da Litoral News e do BTB. O quanto os erros individuais dos atletas podem prejudicar a presença deles na Copa do Mundo? Ou se você entende que erros individuais precisam ser olhados por uma outra ótica, por um outro lado, que não, esses erros não prejudicam a presença de atleta na lista de convocados na Copa do Mundo de 2026. Não entendi muito. Não, os erros individuais não afetam a presença dos jogadores no equipo. Creo que a avaliação que temos que fazer é a reação da equipe depois do primeiro erro, que não ha sido boa, porque hemos perdido un poco de equilibrio no campo, hemos perdido un poco de boa actitud, de pensamiento positivo. Entonces, ahí creo que, como dice, é a boa aula para o futuro.